Olá amigos e amigos, meu nome é Alessandro. Esse é mais um vídeo para o seu canal, O Que Você Não Quer Saber. Já tem um tempo, né, que eu não faço vídeo nesse canal. Eu tenho um outro canal, talvez vocês até vejam o cenário. Tem um outro canal que eu faço em espanhol, né, que se chama Leque Lisboa Cultural. Eu estava fazendo mais vídeo para esse canal e para esse aqui eu quase não estava fazendo, mas eu resolvi fazer esse vídeo, né? Para falar do apresentador, aí um cara que eu gosto, não vou mentir, gosto de um apresentador chamado Danilo Gentili, né, do De Noite. Gosto dele também, acho um bom humorista, né? Ainda que direitista, né? Mas enfim, também tinha um outro programa que eu gostava bastante, que era apresentado pelo Abu Janra, chamado Provocações. Provocações eu achava sensacional. Não que eu via sempre, né? Eu via mais na internet e tal. Ele já morreu já tem um tempinho. Cachorro agora começa a latir, bem, espero que não atrapalhe o vídeo, né? Não tem jeito, na minha casa é assim mesmo. Depois que o Abu Janra morreu, demorou para aparecer alguém para poder apresentar esse programa. E de repente, nem sei se estavam procurando, mas de repente apareceu um cara que eu gosto muito também, e eu acho ele bem provocativo, eu acho legal, Marcelo Taz. Eu não sabia, de repente eu vi que ele tinha entrevistado o Ciro no programa Provocações, e eu falei, caramba, olha só, está voltando de novo. Eu olhei, não gostei como eu gostava com o Abu Janra, mas é porque eu não estou acostumado, né? Pouco a pouco a gente vai voltando a se acostumar. Mas ele é muito bom também. E ele, a última entrevista dele, a menos que eu vi, foi com o Danilo Gentili. Esse não é o ponto que eu quero pegar. O ponto é que teve um momento da entrevista que ele fala assim, Danilo, fala Danilo, e acho que não me lembro se foi 2015, 2016, não me lembro, mas o Danilo Gentili faz uma referência acredito que era um filme dele, eu não assisti, então não sei, né, que tinha duas loiras que bagunçavam, tocavam terror na escola. Eu acho que era isso, né? Eu não assisti o filme dele. Nem sei se também é o filme dele. Sei que ele falou que elas não ferraram com a escola mais do que Paulo Freire. Mais ou menos nesse sentido. Não foi mais ou menos, não foi isso, mas foi mais ou menos nesse sentido, que Paulo Freire ferrou mais com a escola. E depois o Taz ainda tenta explicar, fala assim, pô, mas Paulo Freire, ele ensinava a partir da vivência, da própria vivência da pessoa, o ensinamento dele era um ensinamento a partir da própria vida da pessoa, uma pessoa que explicava o mundo. E aí uma pessoa que tentava da educação a partir do que a pessoa, da própria vida da pessoa, ou seja, uma educação que faz muito mais sentido. E aí ele fala assim, é o que eu não entendo, eu nunca li Paulo Freire, ainda bem que ele disse que nunca leu, né, e não leu mesmo. Mas aí a gente vê algumas frases, né, essas frases soltas que a gente vê sempre em Facebook ou algum lugar, né, dizendo que esse lance de Ivo viu a uva. Eu não entendo muito e não concordo com isso. Isso me deixou bastante triste, cara. Porque até dentro mesmo dessas frases soltas que você encontra, esse texto é explicativo. É Paulo Freire criticando as cartilhas de alfabetização que existia, né? Na qual ele mesmo diz que foi alfabetizado por essas cartilhas, né? Ivo viu a uva, o boi baba, mamãe me ama. E ele não vê sentido, ele critica esse tipo de educação, esse tipo de alfabetização,
porque ele acha que isso não faz sentido nenhum, não tem nenhum sentido crítico nessas frases, e as pessoas poderiam aproveitar melhor a alfabetização e poder alfabetizar suas crianças a partir do que elas trazem como conhecimento prévio, já traz de casa, ou seja, a partir de um contexto social na qual as crianças vivem, a partir da vivência, né, das coisas que elas vivenciam em casa, no bairro. A partir daí você educa e você alfabetiza as crianças, e não a partir de frase como o Ivo viu a uva. E daí que Ivo viu a uva? Que uva é essa? Para que serve uma uva? O que podemos fazer com a uva? Quais são os estados brasileiros que mais produzem uva? E por que nesses estados são mais propensos para a produção de uva? Isso interessa, mas agora Ivo viu a uva? Ele critica isso. O boi baba, tá? Por que o boi baba? Porque qual é a relação do boi e da baba? O que faz o boi babar? E daí só o boi baba para poder ver? Esse é um texto pobre, é um texto que não quer dizer nada. A criança pode aprender, juntar uma palavra e outra e formar essa frase, mas isso não significa que ela está alfabetizada, não significa que fez sentido o texto para ela. E o Paulo Freire criticava isso, mas aí vem Danilo Gentili dizer que não entende isso, como se Paulo Freire, como se esse fosse um método de alfabetização de Paulo Freire, entendeu? E viu a uva, o boi baba. E aí depois eu comecei a falar, cara, mas é a forma aí dessa galera de direita, dessa galera aí que se diz de direita, entendeu? Um dia desse, Kim Kataguiri falou que depois da Primeira Guerra Mundial, o Marx viu que o comunismo não ia dar certo. Depois da Primeira Guerra Mundial. É desse jeito. A Joyce Hasselmann, é assim que se fala, o nome da deputada, subiu no palanque lá no Congresso e falou que o problema da educação brasileira são os professores que não sabem ensinar, são os professores que aprenderam de forma errada quando era aluno, e agora que é professor está explicando tal qual aprendeu, está passando também esse conteúdo de forma errada, e os professores são ruins. E eu não sei então por que ela persegue o Paulo Freire, se essas são palavras de Paulo Freire. Entendeu? Ele chama isso de educação bancária, né? O professor, ele tem o conhecimento, ou ele pensa ter o conhecimento, o aluno não tem conhecimento nenhum, então ele deposita esse conhecimento tal qual ele tem dentro do arquivo, que é a cabeça do aluno, né? E o aluno só pega isso e arquiva. Depois, quando o aluno torna professor, ele vai fazer a mesma coisa, vai pegar esse conhecimento que ele tem e depositar na cabeça do aluno dele, formando pensamentos iguais, todo mundo pensando igual, mesmo que esteja de forma errada. Isso Paulo Freire critica. Por que Joyce Hasselmann, então, e essa galera da direita persegue o Paulo Freire e sai vendo comunismo cultural em todos os lugares aí? Isso eu não entendo. E depois eles não leem, eles não sabem o que estão falando, mas simplesmente falam. Um dia desse, o Bolsonaro veio chamar aí os professores na manifestação de idiotas úteis. Porra, pra quem é discípulo de Olavo de Carvalho, e Olavo de Carvalho, que é um cara que já fez vários vídeos criticando Gramsci, criticando Paulo Freire, principalmente Gramsci. E é um cara que o que ele fala, o Bolsonaro vai e depois replica, porque essa palavra idiota útil, eu tenho certeza que Bolsonaro não sabe nem que expressão é essa, mas ele viu o Olavo de Carvalho, certamente dizendo, porque o Olavo de Carvalho tem um livro, eu não li esse livro, graças a Deus, chamado Imbecil Coletivo. Mas esse imbecil coletivo, segundo alguns vídeos que eu vi dele, é basicamente Gramsci. É basicamente o idiota útil de Gramsci, né? O cara que é preparado para formar consciências. E como ele é preparado para formar consciências, né? Como professor,
como a própria mídia, a pessoa que trabalha na mídia, advogado, executivo, esse pessoal que é preparado para formar a consciência das pessoas, são idiotas, fazem parte de um sistema, mas não sabem que faz parte desse sistema, mas eles são importantes dentro desse sistema mesmo sem saber. É o que Lenin chamou de idiota útil. Lenin. Depois disso, muito bem apropriado por Gramsci, né, chamado de idiota útil. Vem o outro aí, chamado de imbecil coletivo. E vem agora o Bolsonaro sendo direitista, perseguindo comunistas, falando mal, dizendo que há comunismo cultural, marxismo cultural em todos os lugares. Vem ele falar de imbecil coletivo, ele nem sabe de onde vem essa expressão, mas ele falou que os professores são imbecis, são idiotas úteis. Nem sabe de onde saiu essa expressão. Aí é onde você vê onde essa direita, né, copia alguma coisa da esquerda, sai falando aí, outras pessoas nem sabem o que está falando, como é o caso do Danilo Gentili, né? E isso eu não poderia ficar inerte, eu tinha que falar alguma coisa. Embora como o meu vídeo é pequeno, eu acho que pouca gente vai ver. Aí eu vou ficando por aqui, espero que não haja muita interferência nesse vídeo, né? As crianças brincando, o cachorro latindo. Espero que não haja muita interferência e é isso aí, até a próxima.